pode podar um pouco as pontas, pode. Quando a fruta ficar tamanho de uma azeitona, ela também precisa da pulverização da tal da bordaleza. Então, como a fruta é nova ainda, ela não segurou muita fruta, é nova. Próxima vez agora, a próxima florada... A defesa das abelhas, a defensibilidade. Nossa, todo mundo dessa, não, mata assassino, tal, isso, aquilo, outro, vou matar a abelha e tal. Então você encontra aqui ali a pessoa que eu já matei um enxame de abelha, não sei o que, isso, aquilo, outro, eu matava a abelha. Pessoal, o conhecimento ele é primordial, sabe? É primordial em todos os aspectos. E quando você estuda um pouco de comunicação, de mídia, propaganda, você vê que na realidade as propagandas são direcionadas para interesses. Então, por exemplo, se alguém, olha, a abelha, o motivo X ou Y, isso não é interessante, então vamos fazer uma propaganda para aquilo. Então, quando solta, por exemplo, o governo solta dinheiro para combater o mosquito, tem que ser combatido, certamente. Aí começa a fazer propaganda, e aí você chega lá em casa, já recebi 5 visitas na minha casa já de pessoas. E sempre, vamos lá, vamos comigo, vamos acompanhar lá. E tem um vaso, desenvolvendo uns vasos lá para exatamente onde chegar. Então o pessoal, a informação deles não, eu estou ali para chutar balde, para derrubar tudo, eu não quero ter água parada. Então assim, eu estou somente ilustrando isso para que vocês entendam a questão das informações. Então hoje nós vamos entrar um pouco sobre defesa das abelhas. E eu trouxe aqui algumas abelhas aqui para nós vermos. E inclusive foi discutido, o Sérgio até levantou a questão por quê? Porque tem um colega nosso que falou que no Brasil já tem a abelha, a vespa gigante. A vespa gigante, ou no caso ela tem um nome, eu não sei se de origem por causa do mandarim, mas ela é a vespa mandarínia, não sei se por causa da China, que foi onde ela surgiu. A China fala mandarim, mas tudo bem, não vem ao caso, tá? Então assim, todo animal, ele vai se defender quando ele é atacado. E você, se eu chegar aqui e pegar um pedaço de pau aqui e começar a bater aqui, você vai se defender. Isso é dos seres em geral. Se sentir o atacado, ele vai se defender, tá? Então assim, quem cria abelhas e sabe disso, que se você deixar ela no localzinho dela, ela não vai defender. Ah não, mas as ACFs, elas não se defendem. Mentira. Eu só conheço uma abelha que ela não, você pode mexer com ela que você quiser, ela não vai fazer nada. Ela é maravilhosa, é fantástica. É uma das minhas preferidas, porque foi a primeira abelha que eu tive na minha vida. Quando eu peguei cortaram uma árvore, eu peguei ela quando eu tinha 7, 8 anos na época. É aquela pretinha, aquela mosquitinho. Mosquitinho é a plebeia, na realidade. A plebeia tem a preguiça, tem a iraí, que já não é plebeia já, né? E essa mosquitinha, ela não vai fazer nada. Agora, por exemplo, a jataí ela vai se defender com a mandíbula. Ela vai agarrar nos peitos do teu braço, ela vai fazer tentar a defesa dela. Ela vai exalar não uma toxina, é um tipo um visgozinho que ela usa, que ela usa para imobilizar o agressor. Quando entra, por exemplo, uma formiga dentro de uma colmeia de jataí, ela é em volta. Esses dias, nas minhas experiências, eu acabei matando uma rainha e depois eu vi que ela estava toda em volta dessa substância. Você matou uma rainha? Não. A gente faz experiência, na realidade, às vezes a experiência, o cobaia acaba tendo problema, né? Porque quando você vai falar para alguém, você tem que ter um pouco de propriedade para saber o que ele está falando. Então hoje, no mundo da abelha, se você jogar na internet, você vai dar um monte de coisa, sabe? De coisa que não tem a ver com fundamento. Então, como é que você pode fazer? Eu posso simplesmente ter uma colmeia, tá fraquinha a colmeia, morreu a rainha, jogar uma rainha dentro? Bom, jataí não dá certo. Jataí não dá certo. Até durante
durante os primeiros 8, 15 dias, ela começou a fazer postura, mas quando foi mais ou menos na terceira semana, que eu acho que a visita já estava fedendo, já estava igual peixe já, né? Já começou a feder, então ela estava se tornando um indivíduo indesejado. E aí quando eu olhei, estava ela toda em volta nessa substância e morta, tá? As abelhas, por exemplo, como a arapuá, mandaguari, a tubuna. Se você não tiver uma roupa apropriada como a de aves, você não mexe com essas abelhas. Ela vai agarrar no teu cabelo, ela vai te ferroar te morder com a mandíbula dela, agarrar com as mandíbulas, e você fica apavorado, porque é um monte de abelha em cima de você, então ela causa. Esses dias eu estive com uma tubuna, mexendo com uma tubuna, e pegou uma hora, colocou só daquela parte de cima lá, ela começou a entrar na minha blusa, rapaz, e o negócio complicado. Então, assim, é a defesa dela. A apis, ela tem um ferrão, a apis mellifera. Ela tem um ferrão, então se você entra, ela vai te defender. Só que isso é muito caro para ela, isso é muito caro para uma abelha. Por quê? Porque no caso da apis, toda vez que ela ferroa, ela morre. Ela deixa parte do aparelho digestivo dela. E assim, se você começar a analisar a vida de uma abelha, como funciona uma colmeia, são os animais extremamente leais ao propósito dela. Eles estão dispostos a dar a vida pela defesa da colmeia. Já vai ser, independente do governo não. A jataí, ela se agarra, ela agarra na asa e mata, morre as duas. Por quê? Porque se ela pega na asa e é o primeiro ponto dela, ela não consegue decapitar. Porque geralmente a mandaçaia ela decapita os invasores. E o caso da jataí, como ela é pequenininha, a jataí, essas mirinhas que eu falei que, por exemplo, para o ser humano não oferece nada, não risco, assim, nenhuma defesa, mas contra outros insetos ela oferece, ela segura na asa, nas patas. Então eu tenho em casa, eu vou trazer depois na hora, né, que eu vou fazer mais aprofundado, porque a gente está começando agora na parte da abelha mesmo, porque eu quero que vocês entendam uma coisa do princípio. Esses dias eu estive numa palestra com um criador de abelhas, em que ele queria que, por exemplo, pessoas do campo falassem o nome exato das abelhas, não científico. Eu não quero isso de vocês, mas eu quero que vocês entendam para saber de onde vem, qual é a origem e por que aquilo. Por exemplo, se alguém falar sobre Tetragonisca angústula, Tetragonisca é o gênero. Tem a jataí, a angústula é a jataí. Esse é o nome científico. Mas tem outras também que vai fazer. Então, assim, o que é? Quando alguém falar de um meliponine, o que é um meliponine? Então, estou preparando uma aula específica sobre isso e vou trazer algumas abelhinhas que eu já tenho para que vocês vejam elas na prática como é. Inclusive, tem algumas que tem a jataí agarrada nas asas delas e mataram a apis e a arapuá, que é a mais frequente aqui na área urbana, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a vespa mandarinha ou vespão asiático, vespa gigante. Essa daqui, se a apis, ela causa isso aqui é complicado o negócio. Porque, pessoal, você vai dar um curso sobre abelhas e você vai falar sobre vespas? Não. Não e sim. Porque eu quero que vocês entendam as coisas do princípio, para que aqui no Brasil, por exemplo, eu pesquisei, não chegou nada ainda, pelo menos por enquanto. Espero que as pessoas que estavam preocupadas na última aula, inclusive voltando ao assunto do Sérgio, estava preocupado, que elas não tragam, não inventem trazer essa abelha para cá, sabe? É o seguinte, essa abelha aqui, ela é uma das mais letais.
num ataque na China, ela matou 40 de uma só vez. O que acontece? Ela é uma verdadeira arma, uma verdadeira arma. Ela tem cerca de 5 centímetros. 5 centímetros. O ferrão dela tem de 50 milímetros a 60 milímetros, ou seja, um pouco mais de meio centímetro. A envergadura da asa dela chega a quase 8 centímetros. Ou seja, é um aviãozão. Então, aqui eu trouxe mais ou menos... pessoal, só falar para vocês. Agora nós estamos na época da... Voltando um pouquinho, abrindo parênteses, eu esqueci de falar. Estamos na época da florada, da espatória também e da astrapeia. Isso aqui é a minha astrapeia, um vaso pequeno. Vocês podem ver a hiperflorada aqui, bastante florada. Tem um perfume maravilhoso e é formidável. Pode ser cultivado em vaso também. E o meu manjericão aqui, como sempre. Tá? Retomando o assunto da vespa mandarinha. Aqui eu tenho uma ilustraçãozinha de como acontece a ferroada dela. Tá? Eu tenho aqui a pele humana. Eu tenho um mosquito ferroando e tenho o ferrão dela. Então passa longe a ferroada do mosquito para ela. Ela atinge, ele é tão potente que ele chega a atingir a corrente sanguínea. E o detalhe, ela vai injetando veneno, ela não solta, ela vai injetando. Mata a gente? Sim, ela mata o alérgico. Vamos lá. Qual é a consequência? É tão grave a toxina dela, que o que acontece? Ela dilui o tecido. Mas se a gente pegar ela assim, arrancar? Sim, vai arrancar, mas ela já jogou uma quantidade alta olha, existem casos que a pessoa ficou paralisada em parte do corpo. Ficou assim, não conseguiu recuperar. Então o que acontece? Agora vamos falar em termos de dor. Vamos lá. O veneno dela vai dissolvendo o tecido. Dissolvendo. Agora, é claro que isso vai gerar uma dor terrível. Imaginem um prego, alguém bateu um prego na pele de vocês. Conseguiram imaginar assim mais ou menos? Deve doer, né? Ok. Imaginem esse prego em brasa. Então é essa a sensação descrita por quem já levou essa ferroada. Então é uma abelha ruim, não pode ter. Olha, ela é uma abelha ruim. Eu não diria que é uma abelha ruim, mas assim, a natureza, eu acho que tudo tem um propósito. O problema é quando isso foge do controle. Por exemplo, para um nível de inseto desse tamanho aqui, é difícil encontrar um predador para ele. Porque ele é muito grande e tem uma toxina muito alta. Mas em algum lugar deve ter algum predador. Agora, quando isso foge do controle, que você chega, por exemplo, no caso hoje, que as matas ciliares, nós temos as cidades, matas próximas às cidades, a vegetação nativa, tudo isso está sendo tirado. Então o que acontece? Os animais estão cada vez mais próximos de nós seres humanos. Então, isso vai acabar tendo problemas. Mas se não mexer com ela, não faz nada. Não mexer com ela não faz nada. Mas, por exemplo, na Ásia tem muita plantação de arroz. Então às vezes ela está lá no localzinho dela lá, a pessoa não sabe, vai lá e acaba tendo problemas. Como por exemplo esse caso que eu vi, falando para a senhora, elas atacaram as pernas dele. Então a cintura baixa ele ficou paralisado, não conseguiu mais movimento. Mas ela não é a abelha mais venenosa que existe. Não é? Não. Ela torna-se a mais letal pela capacidade de voo que ela tem. Ela voa até 40